Boa noite, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos mais uma vez aqui juntos para prestarmos o nosso culto ao Senhor, nós adorarmos ao nosso Deus juntos como igreja. Ontem nós tivemos o nosso culto dos talentos e foi uma experiência sempre tem sido, uma experiência tão especial. E em um dado momento as pessoas fizeram um chamado geral para que todas as pessoas estivessem participando. E eu achei muito interessante, porque existem pessoas que elas vão naturalmente priorizando outras coisas e vão se afastando apesar de estarem no mesmo grupo que todo mundo. Como é que se consegue ficar afastado da igreja estando na própria igreja? Na verdade é possível. E eu quero conclamar você que consegue ver esse vídeo, participar desse culto, seja ao vivo, seja depois gravado, não deixe de participar dos cultos da sua congregação. Não perca a oportunidade de abençoar as pessoas com a sua presença, não deixe com a sua participação, não deixe de abençoar as pessoas com o seu envolvimento, mas não deixe de ser abençoado pelo Senhor e pela participação. Ok, queridos? Não fique longe, não fique longe, não. Você é muito importante para a sua igreja, você é muito importante para o seu pastor, você é muito importante para o Senhor. Não fique longe, não. Eu queria pedir aos irmãos que estejam orando pelos enfermos. Logo que nós começamos a ouvir falar, nós ouvíamos na China, depois ouvíamos na Itália, depois na Espanha, e de alguma forma o vírus veio se aproximando de nós. E hoje nós conhecemos pessoas das nossas famílias, pessoas das nossas igrejas que foram contaminadas. Nós queremos pedir aos irmãos, pedir aos ouvintes que estejamos todos nós, orando ao Senhor, clamando, com a certeza, queridos, de que Deus pode mais que qualquer vírus. Deus pode mais que uma instabilidade política, ainda que circunstancial. Precisamos aprender a depender do Senhor com a certeza, queridos, de que se o povo de Deus orar e buscar a face do Senhor, como está lá em 2 Crônicas 7,14, o Senhor ouvirá dos céus a oração do seu povo. Ok, queridos? Eu queria, nesse momento, cantar. Nós vamos louvar a Deus com um hino. No nosso cantor, no nosso cancioneiro, acho que é o hino 154. Uma oportunidade que nós temos de louvar ao Senhor, eu daqui e você daí. Mas o Senhor vai receber o nosso louvor, o Senhor vai receber a nossa adoração. Firme nas promessas do Senhor. E nas promessas do meu Salvador, cantarei louvor.
ao meu Criador, fico pelo seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na cruz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Ele nunca falha, por isso nós podemos confiar. Nós passamos por situações difíceis na nossa caminhada. Dia desses eu estava pensando, diferente daquilo que Deus tinha planejado lá no começo. O homem fez uma escolha errada e o pecado entrou no mundo. E como o pecado entrou no mundo, ou quando o pecado entrou no mundo, trouxe com ele a doença, a enfermidade, trouxe morte, e nós estamos sob o jugo do pecado. E sob o jugo do pecado, queridos, nós sofremos situações difíceis. Mas o Senhor está acima disso. Por isso nós precisamos continuar confiando nele, firme nas promessas do Senhor. Vamos orar. Louvamos, Senhor, o teu nome pela bênção de podermos prestar o nosso culto ao Senhor. Nós louvamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor está conosco. Nós louvamos o teu nome porque o Senhor cuida de nós. Nós queremos, Senhor, de uma maneira muito especial, te pedir em favor daquelas pessoas que, de alguma forma, foram adoecidas, pessoas que estão doentes, contaminadas com este vírus. Ó Deus, nós queremos te pedir por elas. Senhor, nós sabemos que pessoas estão sendo curadas, e se algumas delas, Senhor, foram infectadas, Senhor, que elas sejam curadas, que elas experimentem a tua intervenção, a tua ação em suas vidas. Nós queremos, ó Deus, que as pessoas reflitam
a respeito da experiência que estão tendo. Eu prefiro, Senhor, dizer da experiência que nós estamos tendo e que todos nós reflitamos e saiamos desta experiência, Senhor, como pessoas melhores, pessoas mais comprometidas com o Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela solidariedade, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de, como igreja, abençoar pessoas, cuidar de pessoas. Nós te pedimos em favor daquelas pessoas que estarão sendo alcançadas, ó Deus, com alimentos, com o esforço, com a dedicação da tua igreja. Senhor, que elas possam refletir a respeito do Senhor Jesus, pão da vida, que elas possam, ó Deus, assumir uma posição ao lado de Jesus, se alimentando do pão da vida, alimentando a sua alma com o pão da vida. Fica conosco, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero, como mencionei na oração, eu quero dizer que nós fizemos uma compra de gêneros alimentícios ontem e compramos uma quantidade boa, que evidente não vai resolver o problema da fome do mundo, é claro que não. Mas nós queremos ajudar as pessoas e eu quero desafiar a você, pastor, que por acaso nos assiste, faça isso com a sua igreja. Vamos tentar ajudar aquelas pessoas que podem menos que nós. Quero desafiar a você, empresário, ajude, participe. Não deixe as pessoas carecendo de comida. Alguém me disse que aqui próximo, no Largo do Machado, tem fila de pedintes, uma quantidade enorme de gente na rua precisando de ajuda. Nós não vamos resolver os problemas do mundo, mas eu não tenho dúvida de que podemos mitigar, diminuir esses problemas. Vamos fazer a nossa parte. Eu queria, nesse momento, convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas. Nós estamos estudando as parábolas de Jesus no Novo Testamento. Parábolas de Jesus, naturalmente, só poderiam ser no Novo Testamento. Mas nós já falamos a respeito de parábolas no Velho Testamento. Este é o nosso terceiro e quarto encontro, falando a respeito das parábolas de Jesus. Dissemos lá atrás que as parábolas eram usadas pelos mestres para mensagens obscuras em algumas circunstâncias, mas muitas vezes não era para trazer luz a mensagens, era para escurecer, a fim de que alguns poucos entendessem. Falamos também que nenhuma mensagem, nenhuma parábola era sem conteúdo, sem um objetivo central ou sem alguns objetivos principais. Jesus, ao transmitir a parábola, tinha um fundo que ele queria destacar. As mensagens não retratavam, nós já falamos também sobre isso, fatos verdadeiros. Muitas vezes as parábolas refletiam criações daquelas pessoas que estavam contando a parábola, mas que queriam destacar um fundo de verdade.
E é dentro dessa visão que nós começamos a falar a respeito da parábola do grão de mostarda, falamos do joio da vinha, e hoje vamos falar sobre o grande banquete, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versos 15 a 27. Lucas 14, versos 15 a 27. Eu vou começando, não sei se você está com a sua Bíblia à mão, mas eu vou ler o texto e eu quero pedir a você que preste atenção. Muito importante que você traga a sua Bíblia para que a gente possa ler junto e você possa fazer marcações, fazer anotações a respeito daquilo que estava sendo dito. Vamos ao texto. Ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Na hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, pois tudo já está preparado. Mas todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me deis por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me deis por escusado. Outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse ao seu servo: Saí depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: Senhor, está feito como mandaste, mas ainda há lugar. Então disse o Senhor ao seu servo: Saí pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Esse texto, queridos, encontra um paralelo lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versos 1 a 14. É o mesmo texto sendo escrito por pessoas que viram de forma diferente. Um pegou mais, outro pegou um pouco menos, mas o sentido da parábola é exatamente o mesmo. Quando nós pegamos o Novo Testamento e nós vemos o ministério de Jesus, nós vamos reparar, queridos, que Jesus ensinou muito e em muitas ocasiões destes muitos ensinos, Jesus estava à mesa. Jesus estava comendo, fazendo refeição com alguns dos seus com alguns dos seus discípulos ou com pessoas, com fariseus, com líderes religiosos que o convidaram. Jesus estava com os seus convidados e ali ministrava uma palavra profunda, como tudo aquilo que Jesus falava. Jesus, então, nesse contexto, vai falar a respeito de um homem, lá em Mateus. O escritor sagrado vai falar de um rei. Um homem quer dar uma ceia e convida pessoas. É interessante que esse homem convida seus amigos, convida pessoas do seu relacionamento, convida pessoas que são importantes para ele. Jesus fala a respeito desse homem que convida pessoas importantes,
Mas estes convidados vão dando cada um uma desculpa. Seu convite é importante, mas eu comprei um campo e eu preciso ir lá, eu preciso dar assistência a esse campo. Um outro diz, eu comprei uma junta de bois e preciso cuidar disso. O outro diz, eu me casei, eu tenho um compromisso com a minha família, eu tenho um compromisso com a minha esposa. É interessante que quando abrimos a Bíblia, no Velho Testamento, Deuteronômio capítulo 20, o capítulo vai falar a respeito de guerra, de pessoas que eram dispensadas por conta da guerra. Então, era legítima a dispensa para a guerra. Então aí entra a questão do casamento, entra a questão do campo, do trabalho, eram dispensas legítimas. Essa não era a questão. A questão é que o convite para a festa era um convite honroso. Porque ninguém convida para um banquete, para uma festa, uma pessoa que não seja importante para ela. Você não convida pessoas que não sejam importantes para você. E foi isso. O dono da casa, o dono da festa, só convidou pessoas importantes. No entanto, aquelas pessoas procuraram meios de se distanciar, de não aceitar o convite. Elas arranjaram desculpas que eram importantes. Eu quero destacar isso. As coisas que tinham que ser feitas eram importantes e justificavam a ausência, como vimos lá, ou como pode ser visto lá em Deuteronômio 20. Eram coisas importantes. Eu quero destacar aqui, queridos, algumas lições. Pensem no tamanho da festa que estava sendo oferecida. O homem era rico. Lá em Mateus, no texto paralelo, era um rei que estava promovendo uma grande festa. Eu fico pensando, queridos, a nossa vida aqui nesse mundo, ela dura muito pouco. 70 anos, 100 anos, se tanto. Alguns afortunados, alguns abençoados, chegam a 100 anos. Se Deus prepara um mundo lindo, como Ele preparou para nós, que vamos ficar aqui cerca de 70 anos, 100 anos, dá para imaginar aquilo que Ele preparou para nós na eternidade. O texto está falando, irmãos, do reino de Deus. O texto está falando do reino que o Senhor preparou para nós. O texto começa falando a respeito de convidados, mas em função da recusa dos convidados. O Senhor vai e manda que o servo traga todo mundo. E o texto vai dizer que o servo deveria trazer os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos, todos que não eram os convidados. E alguns autores, queridos, eles afirmam que aqui estava a porta aberta para os gentios. Evangelho de João, a Bíblia diz assim, João capítulo 1, verso 12.
Jesus veio para os que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, de se tornarem filhos de Deus. Os gentios vão participar da festa. Glória a Deus. Você vai participar da festa. Se você crê em Jesus, se você recebeu Jesus como seu Salvador, você vai participar da festa que o Senhor preparou. O texto não se encerra neste parâmetro de judeus gentios, porque o encerramento diz: nenhum dos convidados provará a ceia. Ninguém. Mas eu não quero entrar nesse aspecto teológico. Eu quero trazer algumas questões extremamente relevantes para a nossa reflexão, para o nosso momento nesta noite. Primeira coisa, estar preparado a todo momento. Aqueles homens, queridos, não estavam prontos. Eles priorizavam uma série de outras coisas. Eles não estavam prontos para o banquete. Quem sabe se o convite tivesse vindo no dia seguinte, eles não estavam prontos. Existe uma alegoria que tem uma relação com esse texto, que mostra que um rei convidou pessoas, mas não disse nem o dia nem a hora. E alguns precavidos se arrumaram e foram para a frente do palácio, aguardando o momento, porque a qualquer momento, eles seriam chamados para a festa. Outros foram cuidar dos seus afazeres, uma vez que o convite não tinha dia nem hora. Eles foram tratar dos seus afazeres. Na hora que o rei chamou, eles não estavam preparados. O nosso convite não tem dia nem hora, mas nós precisamos estar prontos, estar preparado para qualquer momento. Na hora que o Senhor chamar, nós podemos dizer: Senhor, eu estou pronto. Eis-me aqui, eu estou pronto. Primeira lição. Segunda lição. Devemos priorizar as coisas de Deus. Observem que falamos há pouco que as atividades que estariam sendo realizadas por aquelas pessoas, os convidados que se excusaram, que se desculparam para não comparecerem, eram atividades lícitas. No entanto, o que eles mostraram é que o convite tinha menor importância que aquelas atividades que eles iam realizar. Prioridade deve ser Jesus. Prioridade deve estar em companhia do Senhor. Queridos, nada mais importa. Nada mais importa. Tudo no qual, todas as coisas nas quais investimos o nosso tempo vão ficar por aqui. A nossa prioridade é Jesus. Você está construindo um império que vai ficar por aqui, porque você não vai levar. Não esqueça o principal. Não esqueça o principal. Há muitos anos ouvi uma história de uma mulher que estava com uma criança. Ela sonhou que estava num lugar, numa ilha, e ouviu uma voz falando de uma caverna. E nessa voz
ela, nessa voz, ela ouvia a respeito da caverna, que tinha muitos bens, muitas riquezas, era isso, muitas riquezas, e ela poderia apanhar tudo que ela quisesse, tudo que ela quisesse. Essa voz disse para ela: você pode apanhar tudo, daqui a meia hora a porta vai fechar. Você pode ficar à vontade, pegue tudo que você quiser, mas não esqueça o principal. E ela então, com a criança, entra na caverna e começa a pegar tudo. Começa a pegar tudo. E aquela mulher estava rica, rica. E ela começou então, depois do tempo determinado, ela começou a se preparar para sair, e ela puxava as riquezas e conseguiu levar muitas coisas para fora da caverna. E saiu feliz, estava rica. Mas aí ela se deu conta de que tinha esquecido a criança lá dentro. Era uma mulher rica, triste, amargurada, porque esqueceu o principal. Nós estamos focando numa série de coisas, queridos, que tem importância, que tem alguma relevância. Nós precisamos trabalhar, queridos. Nós precisamos fazer projetos acadêmicos, projetos de trabalho, faz parte da nossa existência. Mas não podemos esquecer o principal. O reino de Deus é o principal. O emprego, queridos, é uma bênção de Deus. É uma bênção de Deus. Estar trabalhando é uma bênção. Mas quando eu priorizo o meu emprego e abandono Jesus, eu abandono o principal. E aí o emprego, que é uma bênção, se torna uma maldição. Conheço um moço que... uma pessoa muito simples, um moço esforçado, trabalhador, dedicado, comprometido com Deus. E porque foi comprometido com Deus, e porque trabalhou, e porque se dedicou, Deus foi abrindo algumas portas para ele. E ele comprou um carro velhinho, mas foi crescendo. Uma vez nós estávamos conversando, ele dizia: pastor, eu comprei um carro zero, um carro bonito, um carro lindo. E eu ia para todo lugar com o carro. Mas quando eu ia para o culto, eu ficava pensando no carro lá no estacionamento. Como o carro está? Será que alguém vai encostar e vai amassar o meu carro? Será que alguém vai arranhar o carro? Ele estava deixando o principal. Aquele momento que era um momento de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus. Ele estava pensando na bênção e não no autor da bênção, no abençoador. É isso. Seu emprego pode ser uma bênção, mas se ele for prioridade, será uma maldição. A constituição, por exemplo, de uma família pode ser uma bênção. O Senhor direcionando. E quando o Senhor direciona, irmãos, é bênção de Deus, é bênção. Mas a família pode ser maldição. Basta que se priorize família no lugar de Deus.
Eu poderia citar diversos exemplos. Jesus não é importante. Jesus é prioridade. Ele é o mais importante. Por fim, queridos, devemos honrar o convite que recebemos. Quantas pessoas poderiam ser convidadas? Quantas pessoas mais importantes que nós? Quantas pessoas com mais capacidade que nós? Quantas pessoas melhores que nós? Quantas pessoas? Mas nós fomos honrados com o convite. O Senhor poderia chamar a todas as pessoas, tantos amigos, tantas pessoas gostariam de participar do banquete. O Senhor escolheu a mim e a você. Você é especial. Você é especial para o Senhor. Honre o convite. Honre o convite. Agradeça a Deus a oportunidade de ter sido escolhido, de ser amado pelo Senhor. Honre a Deus. Honre a Deus. Honre a Deus. E seja abraçado por Ele. E seja cuidado por Ele. Não perca esta bênção, não perca esta oportunidade. O Senhor nos convidou. Seja você o primeiro convidado, esteja você entre os pobres, aleijados, os cegos, os mancos, ou entre aqueles que foram forçados a entrar. Não importa. Importa é que participemos do grande banquete. Que possamos, queridos, fazer a nossa parte. Honrar o convite. E se o Senhor está chamando, se o Senhor está nos convidando, então é muito bom, é muito bom. Honre o convite, meu irmão. Coloque a sua vida no altar do Senhor. Priorize o Senhor na sua vida. Deixe que Ele ocupe o primeiro lugar, que não será seu, e tão pouco das coisas e das pessoas com as quais você se relaciona. E esteja preparado. Esteja preparado. Um convite sem dia e sem hora. Nós estejamos prontos. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas. Que o Senhor possa continuar cuidando de nós como igreja. Que o Senhor possa continuar fazendo diferença. Eu estarei, queridos, eu estarei na festa, eu estarei no banquete, eu estarei lá. E você? Você já aceitou o convite? Você pode dizer que estará lá. Deus possa ter você lá. E eu espero muito encontrar você por lá. Todos juntos. Igreja do Senhor. Junta, unida. Participando deste grande banquete que o Senhor preparou para nós. Nós vamos encerrar o nosso culto, o nosso encontro. Eu quero orar por você. No encerramento do nosso culto. Deus querido, eu quero te agradecer pelo ensino da Tua Palavra, pela reflexão trazida a nós pela Tua Palavra.
Senhor, pela confrontação da Tua palavra. Que nós possamos, ó Deus, convidados, possamos honrar o convite. Nós queremos priorizar Jesus em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, porque nós somos limitados mesmo, de verdade. Ajuda-nos de maneira que as nossas limitações, Senhor, não nos impeçam de desfrutar de tudo o que o Senhor tem preparado para nós. Fica conosco, dirige as nossas vidas, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estaremos juntos amanhã nas células, as células estarão reunidas e você que faz parte disso, faz parte de alguma célula, se reúna com a sua célula e se a sua célula não vai se reunir amanhã, nós convidamos você a participar do nosso celulão. Todos os membros, todo o pessoal da célula participando do nosso celulão. Ok? Deus o abençoe. Venha conosco. Sexta-feira teremos o culto da família e você é bem-vindo. Prepare um salmo, prepare uma música e participe conosco. Deus o abençoe.